De repente, a República das Bananas, como sempre foi conhecida, deu uma guinada sem golpes, sem confrontos na lei, deu uma guinada no voto. El Salvador jogou fora 30 anos de um regime que enaltecia a pobreza e se abastecia da corrupção. E o pior, alimentava a desesperança na base do quanto pior, melhor. No caso, dois partidos se revezavam no poder, Aliança Republicana Nacionalista, que é uma espécie de PSDB, e Frente de Libertação Nacional, uma espécie de PT. Por que eu estou falando sobre isso? Por haver determinadas semelhanças com o Brasil. Em 2019 foi eleito Nayib Bukele, o presidente mais jovem do mundo, 39 anos. O país da miséria e da violência começou a passar por profundas mudanças. E, claro, por profundos ataques e ameaças de setores da imprensa e de grupos políticos e empresariais que não admitiam Bukele no poder. E as semelhanças são maiores ainda quando parlamentares abusavam de requerimentos à Suprema Corte, lá de El Salvador, para frearem o presidente, evitando que ele governasse. Dia 1º de maio, agora, dia 1º de maio, tomaram posse os novos integrantes da Assembleia Legislativa, onde 64 governistas dos 84 integrantes do parlamento destituíram todos os juízes do STF de lá. Num ato simples, um ato legislativo, com a justificativa de compactuarem com o ativismo político e ideológico. Tudo dentro da lei, da Constituição, que prevê a destituição dos magistrados por 2/3 do parlamento. Mas a reação da comunidade internacional foi imediata, considerando que Bukele promoveu um golpe de Estado técnico, foi o termo que usaram, visando concentrar todo o poder em suas mãos. Ele respondeu pelo Twitter dizendo que estava limpando a casa e que isso não é da conta de ninguém. As decisões dele partiram de uma vitória nas urnas, onde o eleitor rejeitou as 3 décadas de 2 partidos que se alternavam no poder, mas ao contraponto de que não passou de um ataque totalitário do presidente de El Salvador, apoiado pelo voto popular, enquanto a vida segue. A Central, El Salvador entra numa crise política depois que o Congresso destituiu magistrados da Corte Suprema numa medida fortemente criticada pela comunidade internacional, mas elogiada pelo filho do presidente Jair Bolsonaro. O recém-empossado parlamento de El Salvador decidiu no sábado por 64 votos a favor, 19 votos contra e uma abstenção pela deposição dos 5 juízes da Câmara Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça, sob a alegação de que eles violaram a Constituição contra as medidas que o presidente Nayib Bukele tentou implantar no país durante a pandemia, como a decretação do estado de emergência. Os parlamentares ainda votaram pela demissão do procurador-geral, Raul Malara, mas os juízes se recusaram a abandonar seus cargos, alegando a inconstitucionalidade do decreto que os destituiu. A oposição de El Salvador condenou a ação como tentativa de golpe, mas o presidente salvadorenho elogiou a decisão dos parlamentares e pediu pela não interferência da comunidade internacional. Por aqui, a decisão foi elogiada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, afirmando com um post no Twitter que a decisão foi constitucional. Mas a medida prevista na Constituição de El Salvador foi criticada por membros da comunidade internacional, como os Estados Unidos e as Nações Unidas. Pelo Twitter, o diretor executivo da Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmou que se trata de uma evidente alteração da ordem constitucional. Llevamos 8 meses en esta guerra contra las pandillas y gracias a Dios la estamos ganando. Esta es una victoria demasiado sorprendente que está ahí cerca,
Que quede claro que la gloria es para Dios y que es de Dios. Nosotros los seres humanos tenemos la dicha de ser instrumentos de Dios, todos nosotros, para llevarle paz, libertad y felicidad al pueblo salvadoreño. Y nosotros somos el instrumento para sanar esta tierra. Cada uno de ustedes son un instrumento de Dios para hacerlo. La paz no se consigue firmando acuerdos entre corruptos, repartiéndose el poder entre asesinos. La paz se construye con trabajo, con sudor, con esfuerzo y con la valentía que tienen ustedes y sus hermanos policías. Debe tener algo que le indica que uno es parte de algo más importante que uno mismo y que vale la pena arriesgar la vida, por eso que es más importante que uno mismo. Son valores como la valentía, como el coraje, como la fortaleza, la disciplina, el patriotismo, el honor, la lealtad, el amor por el prójimo. Son valores fundamentales de la sociedad humana, pero son valores que se están perdiendo cada vez más en el mundo. Si ustedes ven noticias internacionales, se van a dar cuenta cómo los valores más importantes que tiene el ser humano, como el honor, la lealtad, la valentía, el coraje, el amor por el prójimo, son precisamente los valores que cada día se pierden más, que cada día hay menos. Y por eso ven como sociedades que parecía que ya lo habían logrado, ahora se van degradando, porque están perdiendo los valores que los hicieron grandes. Valores que probablemente no eran fuertes en esta tierra, y sí eran fuertes en otras tierras. Y por eso es que esas tierras crecieron y se hicieron grandes. Pero esos valores los están perdiendo ellos ahora. Y por el contrario, en El Salvador, los valores que antes estaban degradados en nuestro país, ahora son los más importantes. Y si no, mírense ustedes, hombres y mujeres jóvenes, que tienen todos estos valores. ¿Cómo no va a surgir una nación con valores así? ¿Cómo no va a surgir una nación que pone primero a Dios y que luego pone su trabajo y su esfuerzo con este tipo de valores?